Olá, meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que todos tenham tido uma ótima passagem de ano ao lado dos seus familiares. No vídeo de hoje, falaremos sobre os perigos dos desejos da carne. Se você está curioso ou não entendeu muito bem o título deste vídeo, eu peço que assistam até o final, pois serão menos de 10 minutinhos do seu tempo, mas com muito conhecimento da Palavra de Deus. Aguardo vocês logo após a vinheta. Por que temos tendência a fazer o mal? Como evitar esses pensamentos ruins? Como se fortalecer para vencer esses desejos? Irmãos, antes de começarmos o vídeo, vamos ver o versículo que a Bíblia nos diz a respeito sobre os desejos da carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Vejam, irmãos, que aqueles que pertencem a Cristo crucificam a carne e com ela os seus desejos e paixões. Na Bíblia, nossa carne representa nossas fraquezas, a parte de nós que deseja o pecado. Todos temos dois lados, o nosso espírito, que quer fazer a vontade de Deus, e a nossa carne, que quer pecar. Quem tem Jesus agora vive para Deus. Podemos resistir aos desejos da carne e escolher não pecar. O Espírito Santo de Deus nos transforma e nos ajuda a amar e a escolher o que é certo. Nesse versículo, irmãos, quando você ouve a palavra crucificação, o que você entende por isso? Eu imagino que vocês pensam na morte. Nesse versículo é exatamente esse o significado. Aquele que serve a Cristo exclui da sua vida todos os maus desejos, todas as vontades que antes vocês tinham quando viviam no mundo. Mas você deve estar se perguntando, que desejos são esses? Bom, a Bíblia, ela responde essa pergunta. Vejam comigo na tela de vocês. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, versículos 19 a 21. Nesse versículo, irmãos, Deus lista o que seria um resumo de toda a maldade humana. Claro que nem todas as atrocidades que o ser humano comete ou já cometeu estão listadas aqui, mas elas entram nas categorias que foram listadas por Paulo. E este versículo, irmãos, nos dá o que é o maior perigo ou a maior consequência se você vive os prazeres da carne. Você não herdará o reino de Deus. Irmãos, existem cristãos que estão vivendo no pecado e nem se dão conta disso, pois elas, para justificarem seu ato pecaminoso, utilizam até mesmo a Bíblia, pegando versículos isolados para justificarem o fato de não quererem abrir mão de certas coisas, de certas manias, de certos costumes que são contrários à vontade de Deus, mas que são prazerosas a elas. E isso, irmãos, é perigosíssimo, pois, mais uma vez, quero lembrar-los que a consequência dessas atitudes é a perda da sua salvação. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 16. Irmãos, a Bíblia é um livro a ser estudado, e pegar um versículo fora do seu contexto pode induzir você ao erro, e muito pior, induzir seu irmão em Cristo ao erro. E isso, Deus não se agrada. É melhor não comer carne nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Romanos capítulo 14, versículo 21. Irmãos, nós temos essa tendência.
Para amenizar nossos ressentimentos com algo errado, procuramos uma justificativa para o erro. O diabo tentou enganar Jesus no deserto, utilizando a própria palavra de Deus, claro que de forma distorcida, fora do seu contexto, para poder justificar o seu ponto de vista e assim fazer Jesus pecar. E nos dias de hoje, irmãos, o diabo continua a enganar as pessoas dessa forma. Ele utiliza até mesmo a palavra de Deus para que você possa se justificar do seu erro. Lembre-se que ele é o pai da mentira. Contudo, o Espírito Santo de Deus está constantemente os advertindo que essas coisas são erradas. A Bíblia, ela nos diz isso. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João, capítulo 16, versículos de 7 a 8. Irmãos, o que eu quero que vocês percebam é que a nossa carne está constantemente lutando com o nosso espírito. Logo, uma maneira de vencer esta luta é fortalecendo o espírito. E como podemos fazer isso, irmãos? A Bíblia também nos responde essa pergunta. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Vigiar e orar, irmãos. A partir do momento que criamos essa conexão com Deus, a partir do momento que temos intimidade com Deus, nós fortalecemos o nosso espírito e assim nós ficamos mais fortes contra as tentações e as ciladas que o diabo nos envia. Lembre-se que a nossa natureza ela é pecaminosa. Logo, se não fortalecermos nosso espírito, a carne sobrevalece e acabamos pecando. Pois, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de forma que dava-nos fruto para a morte. Romanos, capítulo 7, versículo 5. Irmãos, vivam em comunhão com Deus. Orem sem cessar. As tentações virão, mas seu espírito estará pronto. Vivam pelo Espírito, irmãos, e vocês serão capazes de crucificar a carne. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Irmãos, o vídeo de hoje está acabando. Espero que tenham aprendido um pouco sobre os perigos dos desejos da carne e como combatê-los. Se tenham algo que não ficou claro para vocês, deixe aqui nos comentários. Deixe suas sugestões de temas que vocês gostariam que fosse abordado aqui no canal. Eu estarei lendo todos os comentários de vocês, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que nesse início de ano vocês possam começar algo novo, uma vida nova, deixando o passado para trás e focando em seu presente, que é o hoje. Eu vou ficando por aqui, irmãos. Até o próximo vídeo. Bye, bye, pessoal.